Na cantina movimentada da empresa de tecnologia em Lisboa, João sentiu o sangue gelar quando Miguel, com voz alta e sarcástica, gritou para todos ouvirem: "Olhem para este maricas a comer sozinho. Não tem namorado para te acompanhar, João." O riso coletivo explodiu como um trovão, mesas inteiras virando-se para ele, telefones já a gravar discretamente. João sentiu o rosto arder, a bandeja tremer nas mãos, o café a derramar sobre a salada que mal tocara. Ele não respondeu, apenas baixou os olhos e caminhou para a saída mais próxima, ignorando os sussurros que o perseguiam como sombras venenosas. Aquele dia de 2008 mudou tudo para sempre. A humilhação não parou ali. Durante semanas, os corredores da empresa transformaram-se num campo minado. Miguel, o colega popular, casado e pai recente de um menino, via em João uma ameaça à sua imagem de homem a sério. Piadas constantes, e-mails anónimos com memes, olhares de pena dos outros que preferiam não se envolver. João, aos 28 anos, engenheiro dedicado que sempre mantivera a orientação sexual discreta, sentiu a identidade que tanto custara aceitar ser esmagada em público. Em casa, no pequeno apartamento no Bairro Alto, chorava sozinho à noite, questionando cada escolha que o levara até ali. A família em Porto, tradicional e católica, não sabia de nada. O pai ligava a perguntar sobre o bom emprego e João mentia, dizendo que estava tudo bem. Portugal mudava com as leis do casamento igualitário, mas na prática o preconceito ainda queimava como ferro quente. 2 semanas depois, João pediu demissão sem dar explicações. O RH aceitou com um suspiro de alívio, como se soubesse mas preferisse não tocar no assunto. Ele vendeu parte dos móveis, arrumou 2 malas e mudou-se para um estúdio mais barato em Alfama, perto do Rio Tejo, onde o cheiro a sardinhas assadas e o som dos elétricos lhe davam a ilusão de recomeço. Sem emprego fixo, começou a fazer freelances de programação à noite, sobrevivendo com poupança e café forte. A solidão era pesada, mas pela primeira vez sentiu que podia respirar sem medo de ser apontado. Foi numa reunião de um grupo de apoio LGBT no Príncipe Real que conheceu André, um professor de história de 32 anos, magro e de óculos, que o ouviu sem julgar. André não era romance ainda, mas tornou-se o primeiro amigo verdadeiro que João teve em anos. "Não deixes que um idiota defina quem és", disse André numa tarde chuvosa enquanto caminhavam junto ao rio. João assentiu, mas a ferida ainda latejava. Os meses passaram devagar. João reconstruiu a vida aos poucos. Arranjou um contrato com uma startup pequena que valorizava talento acima de tudo. Começou a frequentar a academia perto de casa, não para impressionar ninguém, mas para sentir o corpo forte novamente. A família perguntou menos sobre o emprego. A mãe, intuitiva, suspeitava de algo mas respeitava o silêncio. Em 2010, João já era consultor independente, ganhando o suficiente para viajar a Madrid num fim de semana e sentir, pela primeira vez, que ser gay não era uma sentença. André apresentou a Rafael, um designer gráfico de 30 anos com sorriso fácil e olhos castanhos profundos. O primeiro encontro foi num café em Chiado, conversa fluida sobre arte e viagens. Rafael não pressionou, deixou João falar sobre o passado quando ele quis. Pela primeira vez, João sentiu que alguém via além da humilhação. A relação com Rafael cresceu devagar, como uma planta que precisa de luz. Jantares em casa, passeios de elétrico até Belém, noites de conversa até de madrugada. Rafael tinha a própria história, saiu do armário aos 20 anos e perdeu o contacto com o pai durante 5 anos. "O tempo cura, mas só se deixarmos", dizia ele. João ouvia e guardava aquelas palavras. No entanto, as noites de insônia voltavam quando lembrava a cantina. Miguel, entretanto, subira na empresa, postava fotos da família nas redes sociais, um retrato perfeito de heterossexualidade. João bloqueou em tudo, mas o nome surgia ocasionalmente em conversas de ex-colegas. A raiva ainda ardia baixa, mas André e Rafael ajudavam a transformá-la em determinação. Em 2012, João abriu a própria consultoria especializada em jovens em risco, muitos deles LGBT que fugiam de famílias conservadoras. O trabalho dava-lhe sentido, cada rapaz que ajudava era uma pequena vitória contra o que lhe tinham feito. A vida parecia estabilizada. Rafael e João mudaram-se para um apartamento maior em Campo de Ourique, com vista para o jardim. A mãe de João veio visitar uma vez e, embora não dissesse abertamente, abraçou Rafael com calor. O pai ainda evitava o assunto, mas enviava mensagens curtas no Natal.
Portugal avançava, o orgulho de Lisboa enchia as ruas de arco-íris todos os anos e João marchava ao lado de Rafael, de mão dada pela primeira vez em público. No entanto, algo dentro dele permanecia incompleto. A humilhação da cantina era uma cicatriz que coçava quando menos esperava. Em 2018, tudo mudou outra vez. Uma notícia casual no jornal online chamou a atenção de João. Miguel, agora gerente sénior na mesma empresa antiga, aparecia numa matéria sobre famílias em crise. O filho dele, Lucas, de 16 anos, tinha sido expulso de casa temporariamente após uma discussão violenta. Fontes anónimas falavam de suspeitas sobre a orientação do rapaz e de um pai que não aceitava. João leu 2 vezes, o coração acelerando. Lucas tinha os mesmos olhos escuros de Miguel, a mesma postura orgulhosa nas fotos antigas que alguém partilhara. O rapaz estava em terapia paga por uma organização LGBT que João conhecia bem. Sem pensar 2 vezes, João enviou um donativo anónimo substancial para a fundação, pedindo que fosse usado apenas para Lucas. Ninguém merece passar pelo que eu passei, murmurou para si mesmo enquanto clicava em confirmar. Os meses seguintes foram de vigilância discreta. João, agora com 38 anos e reconhecido no meio como mentor de jovens, usou contactos na fundação para saber que Lucas lutava com depressão e rejeição escolar. O rapaz escrevia poemas escondidos, sonhava ser escritor, mas o pai exigia um homem a sério. João começou a enviar, através da organização, livros e vouchers para cursos online de escrita criativa, sempre sem nome. Rafael notou a mudança. Estás mais calado ultimamente. É o trabalho. João sorriu e disse que sim, mas a verdade pesava. A tentação de vingança aparecia em sonhos, confrontar Miguel, contar tudo. Mas André, que ainda era amigo próximo, lembrou, ajudar o filho não é fraqueza. É força que ele nunca terá. Lucas melhorou devagar. Em 2020, durante a pandemia, o rapaz publicou um texto anónimo num blog sobre ser diferente em família tradicional. João leu e sentiu orgulho como se fosse seu próprio filho. Enviou mais apoio, desta vez pagando um curso de terapia online especializado em identidade. A consultoria de João crescia. Rafael propôs casamento civil, uma cerimónia pequena no jardim com amigos. João disse sim, mas guardou o segredo do auxílio a Lucas. A relação deles atravessou tensão. Rafael sentia que João escondia algo importante. Se não confias em mim com tudo, como vamos construir uma vida? Perguntou uma noite chuvosa. João quase contou, mas parou. O medo de que Rafael o julgasse vingativo era maior. Em 2022, o destino forçou a mão. Lucas, agora 20 anos e estudante de letras na Universidade de Lisboa, publicou um livro de contos com apoio da Fundação. João foi ao lançamento incógnito, sentou-se no fundo da sala. Quando Lucas leu um trecho sobre o pai que ri alto na cantina e o filho que se cala, João sentiu as lágrimas subirem. Depois do evento, aproximou-se discretamente e ofereceu-se como mentor voluntário através da organização. Lucas aceitou sem saber a identidade real. As sessões online começaram, conversas sobre escrita, sobre aceitação, sobre como o passado não define o futuro. João via-se refletido no rapaz, a mesma dor, a mesma coragem lenta. Miguel reapareceu na vida de João de forma inesperada. Um e-mail antigo da empresa, agora reativado para um projeto conjunto com a consultoria de João. Miguel, mais gordo e com olheiras, reconheceu o nome. Tu ainda por aqui, disse na primeira reunião virtual, voz insegura. João manteve a profissionalidade, mas o coração batia forte. Lucas, entretanto, ganhava confiança. Contou ao mentor anónimo que o pai começara a questionar-se depois de uma discussão sobre o livro. Ele disse que talvez tenha sido duro demais quando eu era miúdo, escreveu Lucas. João sentiu um nó na garganta. O confronto aconteceu numa tarde de primavera de 2023, no café perto do Tejo. Miguel marcou encontro para falar de negócios, mas a conversa derivou. Eu sei que foste tu que ajudaste o Lucas. A fundação deixou escapar. João não negou. Miguel baixou a cabeça. Eu era um idiota. Tinha medo do que os outros pensavam. O meu filho quase se perdeu por causa disso. As lágrimas de Miguel eram reais. João, em vez de gritar, falou calmamente sobre a cantina, sobre os anos de reconstrução,
sobre Rafael e a vida que construíra apesar de tudo. Não te ajudei por ti. Ajudei porque vi em Lucas o que eu fui. Miguel assentiu, pedindo desculpa pela primeira vez na vida. Lucas soube a verdade semanas depois, numa reunião que João organizou. O rapaz abraçou o mentor com força, obrigado por não me deixar sozinho. A família de Miguel começou a mudar devagar, o rapaz voltou para casa com condições de respeito. João e Rafael casaram-se em 2024, uma festa pequena com André, a mãe de João e até uma mensagem do pai. A consultoria expandiu-se para um projeto nacional de apoio a jovens LGBT. A cicatriz da cantina ainda existia, mas agora era apenas uma linha fina que lembrava o caminho percorrido. É verdade que o perdão cura todas as feridas do passado, ou a vingança também tem o seu lugar. Verdadeiro ou falso?